Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso, eu espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos fazer esse anjinho amigurumi. Olha que coisa mais fofa que eu vou ensinar para vocês nessa videoaula. E tá uma aula, gente, muito rápida de fazer, muito fácil mesmo. Esse anjinho, ele foi feito todo sem costura. E esse cabelo, gente, olha que coisa mais linda. E é bem fácil de fazer. Esses cachinhos aqui, ó, do cabelo, já foram feitos quando eu estava fazendo aqui a peça para encaixar na cabeça. Então, é uma técnica bem legal, bem diferente que eu trouxe para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E esse anjinho amigurumi, gente, ele ficou com 13 centímetros. Eu usei o fio amigurumi. Você pode usar o fio da sua preferência, tá? Porém, o tamanho ele pode ficar alterado, de acordo com o fio e a agulha que você irá fazer. E eu vou deixar a lista de materiais na descrição desse vídeo. Toda a lista de materiais que eu usei para fazer esse anjinho amigurumi vai estar aqui na descrição desse vídeo. E se você já gostou desse anjinho amigurumi, deixa aqui nos comentários para eu saber. Deixa o like também, gente, pois isso é muito importante para eu saber se vocês estão gostando aqui dos conteúdos do nosso canal. Então, é isso. Vamos agora, então, começar a nossa aula. Vamos começar, então, gente, fazendo a cabeça do anjinho. Eu estou com o fio amigurumi na cor chantilly, mas você pode fazer com a cor que você tiver. E para começar, nós vamos colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Puxa para fechar o anel mágico. E na carreira 2, nós vamos trabalhar fazendo aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira 2, vai ficar com 12 pontos. Nós vamos trabalhar, gente, nessa cabeça para ficar com... Nós vamos trabalhar as carreiras de aumento para ficar até com 30 pontos. Então, na próxima carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final, vai ficar com 18 pontos. Na carreira 4, vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vai ficar com 24 pontos. E na carreira 5, vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vai ficar com 30 pontos. Então, vamos trabalhar essas carreiras de aumentos para que a gente possa continuar fazendo a cabeça. Depois de fazer as carreiras de aumento, ficou então com 30 pontos, como eu falei para vocês. Agora, nós vamos fazer somente carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, para crescer essa cabeça. E nós vamos fazer dessa forma, da carreira 6 até a carreira 11. Somente ponto baixo para cada ponto da base. E no final de cada carreira, vai ficar com 30 pontos. Depois de terminar a carreira 11, se você for colocar olhinhos com travas, você já pode colocar. Então, aqui está o final da carreira. Você vai virar aqui, olha, para a parte da frente e vai começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, entre a carreira 7 e a carreira 8, você vai colocar os olhinhos com 1, 2, 3, 4 ou 5 pontos de separação, tá? Mas aí você conta daqui até a carreira 7, entre a carreira 7 e a carreira 8, e coloca os olhinhos. Eu, como vou colar a meia pérola, não vou colocar esses olhinhos com travas. Mas se você quiser colocar, essa é a hora. E aí, depois de colocar os olhinhos, nós vamos continuar fazendo as carreiras e agora a gente vai diminuir. Então, nessa carreira 12, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3 e no próximo faço uma diminuição. Nós vamos seguir fazendo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição e no final vai ficar com 24 pontos. Na carreira 13, nós vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, e no próximo faço uma diminuição. Faz assim por toda a volta e no final vai ficar com 18 pontos.
Antes de fazer a próxima carreira de diminuição, você já pode ir enchendo essa peça com fibra. Aí você distribui ela bem distribuída aqui dentro dessa peça, para que a cabeça fique bem redondinha, tá? Importante você colocar a fibra em toda a peça. E vai moldando ela para que ela fique redonda. Coloquei então um pouco de fibra. Depois, antes de fechar toda a cabeça, a gente continua colocando o restante, tá? Mas é isso aqui que eu falo, gente, para você moldar a peça que você está enchendo, para que ela não fique torta. Eu vejo muitas cabeças de amigurumis aí que ficam tortas e ficam bem feias. Então, tem que ter atenção também na hora de colocar o enchimento. Não basta somente fazer a peça não, tá bom? E agora, na carreira 14, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e no próximo uma diminuição. Então, segue fazendo essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 12 pontos. Na carreira 15, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, porém, a gente vai colocar a agulha somente na alça de trás do ponto, porque vai ser nessas alças que vai ficar aqui na frente que a gente vai começar a parte do corpo. E aí, quando eu colocar a agulha na alça da frente, aliás, na alça de trás, eu gosto de colocar a agulha bem aqui no meio do ponto, olha. Tem a alça da frente e a alça de trás, eu coloco bem aqui no meio. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem aqui no meio das duas alças. E assim, eu consigo passar na alça que tá lá atrás também, olha. Tá vendo? Então, o ponto, ele fica mais firme do que se eu colocar somente a agulha na alça de trás. Então, eu coloco a agulha bem aqui no meio do ponto, entre a alça da frente e a alça de trás. E assim, eu consigo passar na alcinha que está lá atrás do ponto, fazendo com que o ponto fique mais firme, mais apertado. Então, eu vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta, ponto baixo sobre cada ponto da base, colocando a agulha somente na alça de trás, e no final vai ficar também com 12 pontos. Depois que você terminar essa carreira 15, termina de encher a peça, porque nós vamos fazer a última carreira depois que colocar essa fibra, tá? Então, depois de encher com mais fibra, nós vamos agora finalizar com a última carreira, a carreira 16, e nessa carreira nós vamos fazer diminuição por toda a volta. Vamos fazer 6 diminuições e no final vai ficar com 6 pontos baixos. Depois de terminar as 6 diminuições, você corta o fio. Vou deixar um pouco maior, porque depois eu vou bordar o nariz e a boquinha desse anjinho. Então, puxa esse fio desse último ponto que você fez. E agora, a gente vai fazer aqui a finalização com a agulha de tapeçaria. Então, passa a agulha de fora para dentro, somente na alça da frente do ponto. E nós vamos fazer isso por 6 vezes. Então, passei nos 6 pontos, puxa para fechar bem. E agora, leva esse fio lá pra frente. Aqui está o final da carreira, então, eu trago aqui pra frente, aqui, ó. E deixo ele aqui, que depois eu vou fazer o nariz e a boquinha. Puxa bem, pra ficar assim. E aí, deixo esse fio aqui, porque depois eu vou fazer o nariz e a boquinha. Agora, eu vou começar aqui, gente, a parte do corpo do anjo. Então, eu vou ver aqui onde foi o final da carreira, que é bem aqui onde tem esse salto. Aqui embaixo tem essa alcinha.
e o outro tá aqui em cima, ó. Então, é bem aqui o final da carreira. Para começar, nós vamos fazer o nó inicial. E aí, você passa a agulha aqui, olha, na alça que eu falei pra vocês, e puxa essa argolinha. Nessa primeira carreira, faz uma correntinha, e nessa primeira carreira, nós vamos fazer ponto baixíssimo em cada alcinha que tem nessa carreira aqui. Não precisa apertar muito, para não ficar muito difícil de você fazer a outra carreira. Mas por toda a volta a gente vai fazer esses pontos baixíssimos, porque isso aqui inclusive vai reforçar esse pescoço e não vai correr o risco de ficar mole. Então, vamos fazer ponto baixíssimo por toda a volta e vai ficar com 12 pontos. Na carreira 2, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base e nós vamos colocar a agulha bem no meio do ponto baixíssimo, bem no meio das duas alças do ponto baixíssimo. Bem dessa forma aqui, olha. Laça e faz um ponto baixo. Vai para o próximo, coloca a agulha aqui no meio. Inclusive, se você quiser pegar até a alça, essa alcinha aqui, ó, do fio da outra cor, você pode pegar também, porque vai ficar mais firme ainda o ponto. É a mesma alcinha que a gente acabou de fazer o ponto baixíssimo. Olha, enfia aqui no meio do ponto baixíssimo e passa assim a agulha. Vai ficar mais firme ainda esse pescoço. E aí, assim, não cai a cabeça. E é bem prático, né, gente? Fazer dessa forma, sem costura, é muito mais fácil. Muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais prático. Esse negócio de ficar costurando é só quando não tem jeito mesmo, né? Porque tem amigurumi que não tem jeito, tem que costurar. Mas quando não precisa costurar, fazer dessa forma é muito melhor. Então, estou chegando aqui, olha, no final da carreira. Fazendo esses pontos baixos na segunda carreira. Vai ficar também com 12 pontos. Se você quiser colocar o marcador aqui no último ponto, pode colocar. Eu vou aproveitar esse fio que tá aqui, depois eu arremato ele. E vou passar ele aqui para identificar o final da carreira. Então, terminada a carreira 2, olha como que está ficando. Pode afundar assim um pouco a cabeça, mas tá bem firme esses pontos aqui, como vocês podem ver. Agora, na carreira 3, nós vamos fazer aumento por toda a volta. E aí, pode colocar a agulha nas duas alças do ponto da base mesmo. E cada... Aliás, não é aumento nessa carreira, não. Essa carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e no próximo, um aumento. Então, segue fazendo essa sequência, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no final, vai ficar com 18 pontos. Na carreira 4, nós vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz 1, 2, no próximo faço um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Nós vamos fazer agora nas carreiras 5 e 6, somente ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 24 pontos. Na carreira 7, nós vamos fazer por toda a volta 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo um aumento. No final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Vamos fazer na carreira 8 somente ponto baixo sobre cada ponto da base
e no final dessa carreira vai ficar também com 30 pontos. Na carreira 9, nós vamos fazer por toda a volta 4 pontos baixos e um aumento. Então, fiz um ponto baixo, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo um aumento. Segue fazendo essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 36 pontos. Agora, depois dessa carreira de aumento, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre cada ponto da base, para crescer esse corpo. Então, nós vamos fazer da carreira 10 até a carreira 19. Ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 36 pontos. Depois de terminar as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, nós vamos fazer agora com esse mesmo fio branco, uma carreira de ponto baixíssimo. E não precisa apertar muito o ponto. Então, por toda a volta, vamos fazer ponto baixíssimo. Depois de terminar a carreira de ponto baixíssimo com o fio branco, corta o fio, vou deixar só um pedaço para fazer o arremate. Aí, eu vou puxar esse fio daqui do último ponto baixíssimo que eu fiz e vou fazer um arremate aqui invisível. Então, eu pulo o próximo ponto, aqui foi feito o ponto baixíssimo, eu pulo o próximo e no outro eu passo a agulha, olha, nas duas alças, de fora para dentro. E agora eu retorno, passando a agulha na alça de trás do ponto que está saindo o fio. Passando aqui por debaixo e levando aqui para dentro. E assim formou outro ponto aqui, olha, e não dá pra ver onde que terminou a carreira. Aqui dentro, eu faço um nó, aqui em uma alça próximo da onde está saindo o fio. E depois eu escondo esse fio aqui, passando entre as alças dos pontos e corto o restante. Vou deixar aqui, depois eu faço isso, porque agora eu vou fazer um acabamento com um fio em canto. Fica bem bonito esse detalhe. Então, eu vou começar fazendo um nó. E o acabamento vai ser também com ponto baixíssimo. Aí, eu vou colocar a agulha passando no meio das duas alças do ponto baixíssimo. Bem aqui, olha. Tem a alça da frente e a alça de trás. Vou passar aqui no meio e vou pegar a alcinha que tá aqui atrás do ponto. Deixa eu tirar aqui, deixa eu começar sem o fio na agulha. Então, eu passo aqui no ponto e pego o fio. Puxo essa alça que eu fiz. Faço uma correntinha e vou fazendo um ponto baixíssimo. Já vou escondendo esse fio. E cuidado para você não apertar. Não precisa ficar muito apertado, não. Senão o crochê vai ficar encolhido. Então, vou fazendo, gente, ponto baixíssimo desse jeito aqui. Passando no meio do ponto baixíssimo. E vou fazer por toda a volta. Aí, quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer aquele mesmo arremate. E eu sugiro que você deixe um pedaço desse fio em canto e cole ele. Porque ele é um fio escorregadio. E mesmo você dando nó, ele pode soltar. Então, é bom você passar uma cola. Passa a cola e cola bem aqui, ó, tá? Então, vou fazer esse acabamento e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Depois de terminar esse acabamento aqui na parte de baixo, nós vamos fazer agora aqui na parte de cima. E sempre começando aqui na parte de trás, tá? Pra que o final da carreira fique aqui. E para fazer esse acabamento, vamos começar também com o nó. E nós vamos passar a agulha nessas alças que ficaram aqui, ó. Ficaram nessas
alcinhas brancas aqui, ó. Então, passa a agulha na alça, laça o fio, faz uma correntinha e nesse mesmo ponto da base faz um ponto baixo. Nós vamos fazer esse acabamento fazendo um ponto baixo para cada alcinha que tem aqui nessa parte do corpo, tá? Somente isso. E aí, depois que você terminar, você pode cortar o fio e fazer o arremate. Vamos agora começar o braço. Então, eu estou com o fio chantilly, que a gente vai fazer a mãozinha do anjinho. E nesse braço, nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico depois dos 6 pontos baixos. Então, na carreira 2, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E na carreira 3 também. Então, vão ser 3 carreiras com 6 pontos baixos cada. Depois de terminar a carreira 3, nós vamos trocar para o fio branco. Então, começa a terminar esse último ponto que você fez da carreira 3, mas não desmancha ele todo. Deixa essas 2 alças e finaliza com o fio branco. E nós vamos trabalhar com fio branco da carreira 4 até a carreira 7. Somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Depois de fazer uns 2 pontos, pode cortar o fio chantilly e dar 2 nós nesses 2 fios. O primeiro não aperta, no segundo pode apertar. Aí depois é só esconder esses fios aqui pra dentro. E o bracinho, gente, não tem fibra, ele é sem fibra mesmo. E assim a gente vai seguir fazendo com fio branco até a carreira 7, ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 6 pontos. Gente, eu errei. Eu falei que era para fazer até a carreira 7, mas não é. É até a carreira 10. São 7 carreiras com fio branco, tá? Então, depois de terminar essa carreira 10, você vai fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2, que é para sair aqui, olha, da direção desse final da carreira. E agora, você vai dobrar a peça assim e vai fechar com ponto baixo. Então, coloca a agulha no próximo ponto e no ponto de trás. Esse ponto que a gente fez, o último ponto, não coloca nele. Coloca nesse daqui de trás. E faz um ponto baixo. Vai para o próximo, passa tanto no ponto da frente quanto no ponto de trás. Esse ponto aqui dessa lateral também vai ficar sem fazer. Então, vai ficar com 2 pontos aqui na parte de cima. Você faz uma correntinha, eu já cortei o fio e puxo para formar o nó. Agora, é só fazer o arremate desse fio. Então, você passa a agulha aqui, olha, próximo da onde está saindo o fio. Traz aqui pra baixo. Cuidado para não puxar muito. Aqui eu vou fazer um nó, passando em uma alcinha próximo da onde está saindo o fio. E passa aqui, olha, no mesmo lugar que está saindo o fio e traz para outro lugar. O nó, ele vai entrar. E aí, você pode cortar o restante. Então, o bracinho ficou assim.
Agora é só você fazer outro igualzinho a esse. Nós vamos fazer agora a asinha com o fio branco e nós vamos começar fazendo 13 correntinhas. Depois de fazer as 13 correntinhas, volta a partir da segunda correntinha, fazendo ponto baixo para cada correntinha. Então, vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Nós vamos fazer carreiras de ida e volta. E toda vez antes de virar, a gente faz uma correntinha, vira a peça. E agora, nessa terceira carreira, nós vamos fazer 11 pontos baixos. E a gente sempre vai fazer os pontos baixos colocando na agulha na alça de trás do ponto. Somente na alça de trás. Então, faz 1, 2, 3, 'Fiz os 11 pontos baixos, faz a correntinha, vira a peça e agora nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, colocando a agulha somente na alça de trás também. E vamos fazer em cima desses 11 pontos baixos. Então, vai ficar com 11 pontos baixos. Depois de voltar fazendo os 11 pontos baixos, faz uma correntinha, vira a peça e agora nós vamos fazer 10 pontos baixos. Sempre colocando a agulha na alça de trás. Percebe que quando a gente volta aqui para a ponta da asinha, a gente diminui um ponto. A gente deixa de fazer um ponto, para ele ficar com esse detalhe aqui na ponta. Então, fica um ponto sem fazer. Aqui eu já fiz 10 pontos baixos, faço uma correntinha e agora retorno fazendo ponto baixo em cima desses 10 pontos baixos. E sempre colocando a agulha na alça de trás. Depois de fazer os 10 pontos baixos, faz a correntinha e agora vamos fazer 9 pontos baixos. Depois dos 9 pontos baixos, faz uma correntinha, vira a peça e volta fazendo 9 pontos baixos. Depois dos 9 pontos baixos, faz a correntinha e agora vamos fazer 8 pontos baixos. É a penúltima carreira da asinha. Então, fiz os 8 pontos baixos, faço uma correntinha e retorno fazendo ponto baixo sobre cada ponto que eu fiz, sobre os 8 pontos baixos. E lembrando, gente, sempre de fazer o ponto na alça de trás, que é isso que vai fazer esse detalhe aqui da asinha, olha. Fica bem bonito. E aí, chegando aqui na ponta, olha, nós vamos agora finalizar, ficou assim. Deixa eu puxar meu fio aqui que tá preso. Aí, nós vamos fazer o seguinte, nesse mesmo ponto que você fez o último ponto baixo, faz um ponto, você vai só laçar, tá? Esses pontos. Vai para o próximo aqui, ó, tá vendo? Vai ser uma alcinha para cada carreira. Então, coloca aqui, ó, a agulha, laça e deixa na agulha. Vai para o próximo e deixa na agulha. Vai para o próximo, deixa na agulha. Então, cada carreira a gente vai fazer dessa forma, até chegar lá na ponta.
Chegando aqui no final, eu passo aqui nessa última alcinha, olha, no cantinho. E agora eu tiro todos. Laça e passa dentro de todos. Para finalizar, vou fazer uma correntinha. Faço uma correntinha, corto o fio, vou deixar um pedaço para fazer o arremate. Faço outra correntinha. E puxo. Então, vai ficar assim a asinha, olha que linda. Aqui você pode dar 2 nós. Cuidado pra você não puxar muito, pra ela não ficar muito fechada aqui na ponta. E agora é o seguinte, você vai esconder essas duas pontas aqui por dentro, passando em algumas alças. E aí, gente, a asinha tem uma questão. Que toda vez que eu faço a asinha, já tem 2 anjos aqui no canal. Tem muita gente que reclama que a asinha, uma fica do lado do avesso. Que, no caso, essa daqui fica do lado direito, né? E aí, quando eu fizer a outra, eu vou só virar. E vai ficar assim, né? O lado do avesso pra cá. Mas, gente, não tem problema nenhum. Quem fica reparando esse negócio de avesso e direito é a gente que é crocheteira e quer ser perfeccionista. Mas quem é cliente, quem ganha, eles nem entendem que é o avesso ou não. E não dá pra perceber tanto assim que é do avesso. Porque se for fazer a asinha desse jeito aqui e for fazer outra que não vai ficar do avesso, vai dar bastante trabalho. Então, vamos ter mais praticidade na hora da gente fazer o trabalho, não tem problema nenhum. Nada é perfeito nessa vida, né? E tá tudo bem. Então, vai ficar uma desse lado aqui e a outra eu só viro. Faço do mesmo jeitinho e só viro e coloco assim, tá bom? Então, agora é só fazer outra igualzinho a essa. E aí, depois você arremata esses fios aqui por dentro das alcinhas da asinha. Se você for costurar, você deixa maior, não precisa esconder. Deixa maior que aí você usa para costurar. Como eu vou colar, eu vou esconder esses fios. Nós vamos fazer agora, gente, o cabelo. Então, eu estou aqui com a cor Craft, fio amigurumi também. E nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Esse cabelo, ele é bem fácil de fazer, só tem que ter atenção na hora de fazer os cachinhos. Igual, por exemplo, agora, nós vamos fazer já a primeira carreira de cachinhos. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente sempre, quando estiver fazendo os cachinhos, a gente vai usar essas alças aqui da frente do ponto. Sempre vai ser as alças da frente. Então, terminei aqui com 6 pontos. Aí, agora eu faço o seguinte, eu subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou prender com um ponto baixíssimo na alça da frente do primeiro ponto que eu fiz. Então, prendo com um ponto baixíssimo. Coloca um fio de outra cor nesse último ponto que você fez, para identificar o final da carreira. É importante sempre você identificar, para você não se perder. Ainda mais que a gente vai fazer esses caixinhos. Então, coloca aqui o fio de outra cor. Então, prendi com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, também na alça da frente, e faço outro ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou para o próximo ponto, na alça da frente, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço outro ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou para o próximo ponto,
faço um ponto baixíssimo e vou para o próximo ponto, que é o último ponto da carreira, que está com o marcador, e faço outro ponto baixíssimo. Então, terminei, olha, os cachinhos da primeira carreira. Aí, agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar essa argola aqui por debaixo desse primeiro cachinho que a gente fez. Então, você faz o seguinte, ó, você passa a agulha aqui de baixo e puxa essa argolinha aqui pra baixo, pra gente começar a próxima carreira. Ela vai ficar aqui, ó, aqui embaixo. Aí, a gente vai fazer a próxima carreira usando as alças que ficaram aqui, que a gente não usou. Lembra que a gente passou a agulha somente na alça da frente? Então, aqui tem as alças de trás, olha. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 alças, que a última tá até com fio branco aqui marcando. Tá vendo como é fácil? Então, agora, com essa... Deixa eu ver aqui onde é que tá. Tá aqui. Com essa argolinha passada aqui pra baixo, a gente vai fazer agora, na carreira 2, aumento por toda a volta e vamos colocar a agulha aqui, ó, nas alcinhas. Não precisa fazer correntinha, é só puxar essa alça aqui pra dentro do cachinho e passar por debaixo da alcinha, laçar e fazer o primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer aumento, então, são 2 pontos baixos em cada alcinha. Já fiz 2 aumentos. 3 aumentos. É só ter atenção que você consegue fazer, não é difícil. 4 aumentos. 5 aumentos. E agora, no último aqui, ó, onde tem o marcador, a gente faz o 6º aumento. Então, troca o marcador de lugar, coloca no último ponto. Vou fazer com vocês esse início aqui, mas depois vocês vão perceber que é bem fácil de fazer. E o bom é que o cachinho já tá pronto. Depois não precisa fazer mais, então é bem prático fazer assim. Agora, nós vamos trabalhar fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, o ponto, ele tá debaixo desse cachinho, você traz o cachinho pra frente, que você vai conseguir ver o ponto bem aqui de baixo, olha. O primeiro ponto que a gente fez da carreira 2. Aí, nele, a gente faz um ponto baixo e no próximo faço um aumento. Então, vou seguindo dessa forma, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, até chegar lá no marcador, e no final vai ficar com 18 pontos. Então, terminei a carreira 3 com 18 pontos, fiz 2 carreiras sem fazer os cachinhos, que foi a carreira de aumento e essa carreira de um ponto baixo e um aumento. Vai ser sempre assim, 2 carreiras e depois faz os cachinhos. Então, terminei essa carreira aqui, carreira 3, vou fazer os cachinhos na próxima. Não vou contar como carreira, essas carreiras dos cachinhos, tá? Então, vou fazer aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou para o próximo ponto e finalizo, prendo com um ponto baixíssimo na alça da frente. Sempre na alça da frente, não se esqueça. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo também na alça da frente e subo novamente as 4 correntinhas. Não precisa apertar, gente, o ponto, pode fazer o cabelo com a mão mais leve. Não tem a necessidade de apertar, porque não vai ficar com buraco. Se ficar também não tem problema, porque é um cabelo, tá bom? Então, pode fazer com a mão mais leve. Pode relaxar. Então, fiz as 4 correntinhas. Vou para o próximo ponto, na alça da frente, e fecho com
prendo com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo, também na alça da frente, e faço um ponto baixíssimo. Então, o cachinho vai ser assim, 4 correntinhas, prende no próximo ponto com um ponto baixíssimo, na alça da frente, e faço mais outro ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, eu vou seguir fazendo esses cachinhos até chegar aqui, ó, até chegar no marcador. Vou fazer a última mecha com vocês, então, subo 4 correntinhas, vou para o próximo ponto na alça da frente e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo, que como vocês podem ver é o último ponto da carreira, e faço outro ponto baixíssimo. Já troco o marcador aqui, olha, para saber, aliás, vou deixar ele aqui mesmo. Vamos começar a próxima carreira. Então, terminamos mais uma carreira de cachinho, agora vamos para uma carreira de ponto baixo, que vai ser a carreira 4. Então, você vai passar a agulha por debaixo desse primeiro cacho que você fez e vai puxar essa argola lá para baixo. Porque agora a gente vai trabalhar nas alças que ficaram aqui atrás. A primeira alça, ela tá aqui, ó. Depois vem a outra. Então, nessa carreira 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, faz 1, 2 pontos baixos e no próximo um aumento. Segue fazendo, gente, essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento, e no final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Então, cheguei aqui no final, ó, já fiz os 2 pontos baixos. Agora, eu faço aqui, ó, onde está o marcador, na alcinha de trás, faço o aumento. Troco o marcador de lugar, coloco no último ponto que eu fiz. Opa, passou direto. E nós vamos trabalhar agora na carreira 5, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Então, traz esse primeiro cacho que você fez, olha, aqui pra frente, que você vai conseguir visualizar o ponto, primeiro ponto que foi feito da carreira anterior. E nessa carreira 5, nós vamos fazer por toda a volta 3 pontos baixos e um aumento. Então, fiz 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Estou chegando no final da carreira 5, então, faço 1, 2, 3 pontos baixos e nesse último ponto faço o aumento. Então, fiz 2 carreiras sem fazer mechas. Vou fazer agora mais uma carreira de mechas. Subo 4 correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo no próximo ponto, na alça da frente. Faço mais outro ponto baixíssimo no próximo ponto, na alça da frente, e subo novamente as 4 correntinhas. Então, vamos seguir fazendo essas mechas da mesma forma que a gente fez antes, por toda essa volta. Estou fazendo aqui a última mecha. Então, vou prender com ponto baixíssimo no próximo ponto, na alça da frente, e vou para o último ponto que eu fiz também na alça da frente. Então, terminada essa carreira, vou passar esse marcador para cá, porque eu não passei na última que eu fiz. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. O nosso cabelo, ele está crescendo, olha como que está ficando. E nós vamos fazer do mesmo jeitinho que a gente estava fazendo.
Deixa eu regular aqui esse fio. Mas você vai passar na mecha, na primeira mecha, de baixo para cima, e vai puxar essa alça aqui lá pra baixo. E agora a gente vai fazer a carreira 6. Carreira 6 e 7. Vai ser somente de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, você vai fazer por toda essas alcinhas, somente ponto baixo, na carreira 6. Quando você terminar ela, você vai terminar ela aqui, né? Nesse último ponto aqui. Aí, você vai fazer a carreira 7, começando aqui, ó, nesse ponto. E vai fazer a carreira 7 também, com um ponto baixo sobre cada ponto da base. Não tem mais aumentos. E cada carreira vai ficar com 30 pontos. Então, vou seguir fazendo essas 2 carreiras e já retorno com vocês. Fiz, então, a carreira 6 e 7. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de mecha. Do mesmo jeitinho. 4 correntinhas. Vou para o próximo ponto, na alça da frente, e prendo com um ponto baixíssimo. Desculpa, gente, se eu tô sendo repetitiva, mas é porque pode ser que tenha gente que ainda não entendeu, né? Então, vamos ter paciência também. Faço mais 4 correntinhas, já prendi com um ponto baixíssimo e fiz outro ponto baixíssimo. Fiz as 4 correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo no próximo ponto, na alça da frente, e faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, na alça da frente. Então, vamos seguir fazendo mais essa carreira de mechas até chegar aqui. Terminei essas mechas, agora eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo. Então, passo a agulha na próxima mecha, debaixo dela, e puxo a alcinha lá pra baixo. Vou trabalhar agora nas alças que ficaram aqui atrás. E vou fazer somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Nessa carreira 8. Quando terminar a carreira 8, terminar aqui nessa alcinha aqui, né, de trás, você vai trazer essa última mechinha, essa primeira mecha aqui pra frente, e vai começar a carreira 9 aqui, ó. Fazendo também somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, vai ser 2 carreiras assim, carreira 8, carreira 9, e cada carreira vai ficar com 30 pontos também. Depois de terminar a carreira 9, vamos fazer mais uma carreira de mechas. E já tá acabando, gente, esse cabelo. E segue fazendo do mesmo jeitinho que a gente estava fazendo essas carreiras de mecha. Não mudou nada, tá? 4 correntinhas. No próximo ponto, prende com um ponto baixíssimo. Deixa eu consertar aqui porque desfiou. Então, no próximo ponto, na alça da frente, faz um ponto baixíssimo. No próximo ponto, na alça da frente, faz outro ponto baixíssimo. E segue fazendo essas mechas, esses cachinhos, até chegar aqui no marcador. Terminei a carreira de mechas, passo a agulha debaixo da primeiro cacho que a gente fez e puxo a alça lá pra trás. Já estamos finalizando, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo. Não vai ser 2 carreiras, vai ser somente uma carreira, que vai ser a carreira 10. Então, faço ponto baixo sobre cada ponto da base, nessa carreira 10, e no final vai ficar com 30 pontos. Depois de terminar a carreira 10, vai ficar assim o cabelo. A gente vai fazer agora uma franjinha. Então, nós vamos virar a peça, a gente estava fazendo nessa direção, vira a peça, e nós vamos trabalhar agora nessa direção. Então, faz 1, 2, 3, 4 correntinhas,
vamos colocar a agulha na alça de trás agora. Antes era na alça da frente, agora é na alça de trás. Então, no próximo ponto, na alça de trás, fecha com um ponto baixíssimo, finaliza com um ponto baixíssimo. E nas outras carreiras a gente fazia mais um ponto baixíssimo, né? Mas aqui na franja não vamos fazer, somente um ponto baixíssimo. Então, fez um ponto baixíssimo, prendeu o cacho com um ponto baixíssimo, já sobe novamente 4 correntinhas. Vai para o próximo ponto, na alça de trás, e faz um ponto baixíssimo. Faz novamente 4 correntinhas. Vai para o próximo ponto, na alça de trás, e faz outro ponto baixíssimo. Então, a gente vai seguir fazendo desse jeito até formar uma franjinha aqui na parte da frente. Não vai ser em toda a volta. Nós vamos fazer 15 cachos como esse. A gente vai contar isso aqui como um cacho, ó. 1, 2, 3. Então, vamos fazendo até ficar com um total de 15. Eu vou seguir fazendo aqui. E quando eu terminar, eu retorno com vocês. Terminei de fazer os 15 cachos, então ficou daqui até aqui. Pode tirar esse marcador. E vai ser bem essa parte aqui, ó, que vai ser da franjinha. Corta o fio. Se você for costurar, deixa ele grande. Se não for costurar, só cortar menor. E finaliza aqui, olha, com uma correntinha e puxa para formar o nó. E agora é só arrematar esse fio aqui pra dentro aqui da peça. E aí, vocês gostaram de fazer o cabelo assim? Bem prático, né? Deixa aí nos comentários para eu saber, porque é bem importante eu saber se vocês estão gostando, porque assim eu trago mais videoaulas mais práticas e mais fáceis de fazer, como esse cabelo aqui. Então, eu vou finalizar aqui, gente, passando em algumas alças, vou dar um nó e depois vou cortar esse fio. Estou colando aqui a meia pérola, que vai servir como olho, e é no mesmo local, tá? Que eu expliquei pra vocês, entre a carreira 7 e a carreira 8, com 4 pontos baixos de separação. E eu arrumei uma forma de colar a pérola sem colar o dedo. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, mas eu coloco a meia pérola aqui, nesse alicate, bem aqui na ponta, ó, com a parte que eu vou colar pra cima. E aí, eu vou passar a cola aqui, vai ficar assim, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou passar a cola aqui em cima, ó. Essa cola aqui, ela é bem forte, eu vivia colando no meu dedo, porque eu fazia assim no meu dedo, não fazia no alicate. Então, eu vou passar a cola aqui, e aí eu viro com o alicate assim fechado e coloco aqui, ó, onde eu quero, onde eu posicionei aqui o alfinete. E aí, agora é só soltar aqui e apertar pra colar, viu? Como que é fácil? E não precisa colar o dedo. Agora é só esperar secar. Com os olhos colados, eu vou bordar agora o nariz. Então, eu coloquei o alfinete bem aqui no meio dos dois olhos. E aqui está essa carreira, que inclusive tá pegando aqui o olhinho. Vou colocar o alfinete debaixo da próxima carreira, bem no meio. E aí, eu vou passar esse fio nesse ponto que está aqui. Bem aqui no meio, ó, tá vendo? Vou passar de um lado para o outro. Vou passar 2 vezes. Então, passei uma. Passo outra vez. Opa, passou debaixo de algum fio aqui do próximo ponto. Deixa eu só tirar aqui, pronto. Aí, agora, gente, eu vou fazer assim, ó, vou passando debaixo aqui, ó, dessas 2 alcinhas que eu fiz. Só passando assim, ó, pra ele criar um volume aqui.
Vou dando voltas aqui nessas duas alcinhas. Até chegar aqui no final. Quando chegar no final, você ajeita o narizinho. E passa esse fio agora aqui pra baixo pra gente fazer a boca. Ó como é que ficou. Bem fácil de fazer. Agora a gente vai fazer as marcações da boca. Deixa eu pegar aqui o outro pra eu ver. Então, nessa carreira aqui, ó, debaixo do nariz, nós vamos fazer essa boca. Não precisa ser muito grande. Vai ser aqui mesmo. Então, vai ser 1, 2, 3 pontos baixos de separação. Aí, eu passo aqui o fio onde está esse alfinete. Segura aqui embaixo, ó. Passo onde está o outro alfinete e trago aqui pro meio, na carreira de baixo. Passando por cima desse fio aqui, ó. Porque aí, na hora que eu puxar, não passei no meio. Vou passar aqui, ó, pro próximo ponto. Agora sim está no meio, ó. Aí, aqui eu vou regular o tamanho que eu quero. Então, vai ficar assim, gente, a boquinha. Agora, eu levo aqui, ó, passando no mesmo lugar que eu passei. Trazendo aqui pra trás. Não puxo muito. Acerto o fio. E aqui eu finalizo fazendo um nó. E escondendo o restante do fio e cortando. Então, é bem simples esse nariz e essa boca. E agora é só finalizar com esse fio. Pra fazer a auréola, gente, eu vou usar esse arame aqui. Ele é um arame galvanizado, tamanho 16 milímetros. Se tiver mais fino, não tem problema, dá certo também, tá? Porque eu já fiz um anjinho com um arame mais fino. E aí, pra fazer esse molde aqui, eu peguei o arame e enrolei ele aqui, ó. Moldei ele aqui nesse pote de desodorante. E ele ficou assim. Eu deixei essas pontas, porque agora eu vou dobrar aqui. Vou até cortar um pedaço. Vou dobrar pra não ficar com essa ponta aqui, é perigoso. Então, eu corto aqui e dobro a ponta. Vou virar ele desse jeito aqui, ó. Fazer uma argolinha, ó. E vou fechar. Aqui do outro lado eu faço a mesma coisa. Então, vai ficar assim, uma ponta encontrando com a outra. Não tem problema ficar um pouco achatado aqui, ó. Porque esse aqui a gente vai colar lá atrás, não vai nem dar pra ver. Aí, com o fio em canto, a gente vai fazer essa auréola. Vou fazer o nó inicial. E vou começar bem aqui, ó. Vou passar de baixo aqui, dentro da argola. Vou puxar essa laçada e vou prender com uma correntinha. Aí, eu vou fazendo ponto baixo, passando aqui por debaixo, por dentro da argola. E laçando o fio e fazendo ponto baixo. Depois, quando terminar de fazer esses pontos, a gente faz um acabamento aqui nessas duas pontas, tá?
Então, eu vou seguir fazendo desse jeito por dentro de toda essa argola, até cobrir completamente essa argolinha. Fiz os pontos baixos em volta de todo o arame. Chegando aqui, gente, não tem jeito, tá? A gente vai ter que fazer um acabamento. Então, eu finalizo com uma correntinha. Puxo o fio que eu já cortei. E aí, eu vou passar o fio aqui, ó, pra tampar esse arame. Segura aqui. E vou passar o fio, assim. Aqui por dentro. Pra tampar esse arame aqui. Não tem problema, não. Só cuidado pra não virar aqui, ó. Vai ficar bem assim. Esse daqui vai ficar aparecendo, mas na verdade ele não vai aparecer, né? Que a gente vai colar lá na cabeça, no cabelo. Mas se você quiser tampar, só você ir caminhando aqui que dá pra tampar, se estiver aparecendo no seu eu não vou tampar, não. Aí, chegando aqui, ó, eu vou fazer um nó. Passar aqui dentro. Pra fazer um nó bem aqui. Vou fazer outro. E prontinho a auréola. Vou cortar, vou deixar um pedaço aqui, que aí quando eu colar, eu já colo com esse pedaço. Que esse fio, ele escorrega. Então, vai ficar assim, a auréola. Agora, gente, chegou a parte de fazer a colagem. Que é a parte mais fácil, mas não menos importante, né? Porque tem que colar de uma forma que não fique torto. Aí, o cabelo, você presta atenção, porque olha aqui, ó, a franjinha, ela vem de um lado até o outro, ó. Então, essa parte aqui, ela vai ficar dos lados aqui da cabeça, tem que ficar na mesma altura. Na mesma altura, tá vendo? Então, quando você for colar, presta atenção nessa questão do cabelo. E aí, pra colar, eu vou usar essa cola aqui de silicone, mas você pode usar a cola que você tiver aí, da sua preferência. E o cabelo, eu vou passar primeiro a cola aqui, nessa parte de baixo, e vou colar lá pra depois eu colar as partes aqui da extremidade. Lembrando que a franja precisa estar na mesma altura, de um lado e do outro. Com essa parte aqui de cima colada, agora eu venho passando a cola aqui, ó. Nessas partes que eu ainda não passei. E aí, eu vou fazendo assim em toda a volta, até esse cabelo ficar completamente colado aqui na cabeça. Com o cabelo colado, nós vamos agora colar as asas. Aí, você dobra assim, ó, pra você saber onde você vai colar. Vai ser bem aqui atrás, assim, ó. Ela não vai ficar reta, deixa ela um pouco levantada assim. E aí, é só passar a cola aqui nessa parte.
Aí depois é só colar a outra bem do lado. Bem desse lado aqui, ó. Uma do lado da outra. O bracinho, gente, eu contei aqui, ó. 1, 2, 3 carreiras da parte branca. E coloquei esse bracinho aqui, ó. Colei ele aqui, bem próximo da asa. Bem aqui, ó, na lateral, tá vendo? Eita que a asa tá soltando, porque ela nem colou direito ainda. Vou segurar aqui. E aí, o outro lado você vai ver a altura aqui desse braço e vai colar também, ó. Na mesma altura. Bem aqui do lado. E quando você for colar, presta atenção, porque aqui, ó, nós terminamos o ponto baixo. Aqui tá o lado direito. Passa a cola do lado esquerdo. Passa a cola e cola aqui. Pra terminar aqui com os bracinhos, a gente vai juntar eles aqui na frente. Aí é só passar uma cola aqui, ó. E junta um bracinho no outro, bem aqui no meio. A auréola, gente, você vai colar aqui, ó. Bem aqui nessa parte do cabelo, tá? Lembrando de passar a cola aqui, onde ficou esse arame aparecendo e essa ponta. Aí é só colar aqui atrás. Finalizamos então, gente, a aula do nosso anjinho. E aí, você gostou desse passo a passo? Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você ainda não deixou, deixa nos comentários também, que eu vou amar muito saber que você fez o seu anjinho. E compartilha também, gente. Compartilha bastante, pois isso me ajuda muito e faz com que eu continue trazendo mais videoaulas lindas como essa para vocês. Então é isso, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.